Boa tarde. Com transmissão para todo o Brasil e mais 68 países que recebem o sinal da TV Brasil Internacional, começa agora o Repórter Rio+20. Aberta no Rio Centro a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável. O grupo que prepara o documento da Rio+20 faz a última reunião para discutir os pontos que ainda são polêmicos. A presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração do Pavilhão Brasil no Parque dos Atletas. Uma reportagem especial mostra o que a cúpula dos movimentos sociais espera da Conferência da ONU. O museu, que tem o maior acervo de arte naif do mundo, expõe no Rio pinturas primitivas sobre a sustentabilidade. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, depõe na CPI de Cachoeira e nega ter feito nomeações pedidas pelo bicheiro. Grave acidente no Rio de Janeiro deixa 5 mortos e mais de 20 feridos. Sob os olhos do mundo, começa no Rio de Janeiro a maior conferência das Nações Unidas para discutir o desenvolvimento sustentável. De hoje ao dia 23, milhares de pessoas se reúnem no Rio Centro e em diversos encontros paralelos a Rio+20. E hoje ainda está sendo discutido o rascunho do documento final a ser levado aos chefes de Estado e de governo. Vamos conversar com o Marcelo Castilho, ao vivo do Rio Centro. Marcelo, boa tarde. Já temos alguma informação sobre essa última reunião do grupo que discute o documento? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Bom, a reunião que começou em Nova York vai ser terminada aqui no Rio Centro. Por enquanto, o prazo inicial era até o dia 15, mas todo mundo sabe que se a discussão continuar, ninguém chegar a um acordo, esse prazo pode ser dilatado. Ao meu lado, Giancarlo Suma, que é o porta-voz da conferência. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Presença é 75% do prazo do teor da carta ainda não feito. Preocupa? Não, não preocupa. Isso é normal. Faz parte das negociações diplomáticas. Aliás, eu diria que seria até surpreendente se um documento de tamanha complexidade, envergadura e também ambição política tivesse já um acordo sobre ele total. O processo de negociação começou realmente bem devagar e foi pegando velocidade. Tem uma boa expectativa que o clima entre os negociadores está bom. Aparentemente os pontos mais complexos de fricção política estão sendo, enfim, enfrentados de forma positiva. Quer dizer, tem uma expectativa bem positiva aqui. Agora, não sabemos exatamente o ritmo que isso vai ter, mas, digamos, o clima é bom para a negociação, sim. O balanço dessa abertura até agora? Está funcionando bem, hoje começamos, parou de chover, estamos no Rio Centro, enfim, a conferência hoje realmente começa a andar. Essa é uma conferência que será muito provavelmente a maior conferência que as Nações Unidas já realizaram no mundo inteiro. Estamos esperando até 50 mil pessoas participar em algum momento das atividades aqui no Rio Centro. Esperamos cerca de 19 mil pessoas que pertencem aos chamados major groups, sociedade civil. Essa é a primeira vez que tem uma participação da sociedade civil global de tamanha envergadura e também pela primeira vez a participação da sociedade global, das ONGs do sul do mundo será majoritária, haverá mais pessoas do sul do mundo que em geral das ONGs dos países desenvolvidos. Então hoje começamos, o clima está excelente, digamos, há muita expectativa para trabalharmos juntos e realmente fazer essa conferência um grande sucesso. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Marcelo. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Vamos ver agora o que mudou no Brasil e no mundo desde a Rio 92, a Conferência da ONU, que aconteceu há 20 anos também no Rio Centro. O planeta Terra, o ambiente e os cerca de 200 países mudaram muito nas últimas 2 décadas. De 92, quando aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio, até o ano de 2012, os telefones celulares e a internet revolucionaram as telecomunicações. As mídias sociais aumentaram a conectividade entre as pessoas. Já o comércio, a produção industrial e a agropecuária cresceram também vertiginosamente. Com isso, a demanda cada vez maior de recursos como água, energia, alimentos e terras não para de crescer. Como consequência, mudou o clima, sofreram os ecossistemas e a humanidade. Nos últimos 20 anos, o Produto Interno Bruto Mundial cresceu 75%. A população aumentou em 26%.
Muitos de nós vivemos em 21 megacidades. São Paulo é a terceira maior metrópole do mundo. Muitos poucos enriquecem. Passadas 2 décadas, mais 171 milhões de pessoas foram viver em favelas. No total, moram em favelas mais de 800 milhões. Apesar da pobreza, os cidadãos podem se mobilizar graças à tecnologia e à internet. Hoje vivemos num mundo conectado e globalizado. Com os avanços tecnológicos, é possível a eficiência energética, arma poderosa para se economizar energia e se alcançar a sustentabilidade. Fundamental para combater a ameaça do aquecimento global. O planeta não pode mais esperar. Em 20 anos, houve um aumento de 36% das emissões de dióxido de carbono na atmosfera, do declínio da biodiversidade e acidificação dos oceanos. A boa notícia é que a cobertura de água potável aumentou, mas o mundo está longe de alcançar a meta de saneamento. Os plásticos, que muitas vezes poluem nossas águas, tiveram aumento na produção de mais de 100%. A melhor novidade de todas tem a ver com a camada de ozônio. Reduziram drasticamente as emissões de substâncias que destroem essa camada, que protege a Terra dos raios ultravioleta. Mudanças como essas são a única chance de termos um mundo melhor para todos. Durante os 10 dias da Rio+20, boa parte do espaço aéreo do Rio será bloqueado pela aeronáutica. Sobre o Rio Centro, onde acontece a conferência, só será permitido sobrevoo de aeronaves militares, de segurança pública e serviços médicos em um raio de 1 quilômetro. A área será expandida para um raio de 4 quilômetros a partir do dia 16, quando será proibido voar a qualquer altitude. A restrição irá aumentar quando os chefes de Estado estiverem reunidos. Outra área, que vai até a zona sul do Rio, também terá restrição de tráfego aéreo durante a Rio+20. As regras servem para qualquer tipo de avião e também para o voo livre, com asa delta ou parapente. Somente aeronaves autorizadas poderão voar nas regiões controladas pela Força Aérea. Os voos comerciais não serão afetados. Mais um dia de problemas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país. Segundo a Infraero, até 9 da manhã foram cancelados mais de 40% dos 32 voos previstos para decolar. O problema foi provocado pelo fechamento do aeroporto ontem à noite por causa de um nevoeiro. Muitos aviões que chegariam para passar a noite em Congonhas e sair pela manhã não conseguiram pousar. Hoje cedo, o saguão estava superlotado com passageiros que não conseguiam embarcar. Muitos passaram a noite no aeroporto. Segundo as companhias aéreas, a situação agora está normalizada. A seguir, ônibus sobe calçada e mata 5 pessoas no Rio de Janeiro. O que a Cúpula dos Povos espera da Rio+20? É possível crescer economicamente sem esgotar os recursos naturais? Tem muita gente confiante. Com certeza, com certeza. Vários estudos aí já têm demonstrado isso daí, né? Energia autossustentável, né? Fontes renováveis mostram que esforços sendo usados aí estão sendo bem vistos. E a economia também ela pode crescer, porque tá vendo que a economia sustentável está crescendo também. Expressas mais movimentadas da cidade. Além das pessoas que estavam na calçada, os passageiros do ônibus também ficaram feridos. O motorista, segundo os bombeiros, fraturou as pernas. O ônibus envolvido no acidente foi multado 22 vezes nos últimos 3 anos, 6 por excesso de velocidade. E voltamos ao vivo com Marcelo Castilho, que acompanha no Rio Centro a abertura da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Marcelo. Aliás, a gente volta a falar com o Marcelo daqui a pouquinho. E um grande desafio da Rio+20 é conseguir traduzir em ações de governo as reivindicações dos participantes da Cúpula dos Povos. O evento, que começa na sexta-feira, promete muita discussão. Nos estandes, os expositores ainda se preparam para seguir normas rígidas criadas pela ONU. Regras que envolvem o respeito ao meio ambiente. Os jardins do Aterro do Flamengo mais uma vez darão espaço para a sociedade civil debater os temas ligados à sustentabilidade. Há 20 anos, a Conferência Rio92 chamou o evento paralelo realizado aqui de Fórum Social Global. Agora vai se chamar Cúpula dos Povos.
150 ONGs de vários países se preparam erguendo as tendas para os debates. Nesta dos Correios, a arquiteta conta que recebeu um manual da ONU. Toda a madeira utilizada na estrutura vem de áreas de reflorestamento. As sobras serão recicladas e a ordem é usar lonas transparentes para aproveitar a luz natural. Em vez de material industrializado, o enchimento das almofadas é de capim. Todo mundo terá de cumprir as normas de coleta seletiva do lixo. Afinal, quem vai discutir o futuro do planeta tem que dar o exemplo. Toda a madeira tivesse junto com a madeira, todo o plástico junto com o plástico. E fazemos, no final do dia, fazemos toda a pesagem desse lixo, né? Antes de ser coletado, fazemos toda a pesagem, fazemos um relatório e esse relatório vai ser feito, estamos fazendo do início até o fim do nosso evento. 30 quilômetros separam oficialmente a Conferência Rio+20 no Rio Centro, aqui do Aterro do Flamengo, onde vão estar reunidos os participantes da Cúpula dos Povos. E o que eles querem? Que não tenha nenhuma distância entre as propostas do povo e as decisões oficiais. Difícil imaginar o resultado, mas bem que poderia ser assim, em perfeita harmonia, como essa paisagem. Estes representantes de uma ONG francesa não acreditam em consenso e um dos temas de embate será a chamada economia verde, que será defendida na Conferência Rio+20. O desenvolvimento que vem sendo financiado pelo modelo econômico atual vai ter que mudar de rumo, condena esta ativista. Not this way. Já este brasileiro acredita que a sociedade nos últimos 20 anos amadureceu, até na forma de reivindicar novos modelos para a sustentabilidade. Por isso, acredita na Cúpula dos Povos. Nós estamos efetivamente participando com mobilização, organização, debate e construindo, através da Cúpula dos Povos, a nossa voz. E agora voltamos com Marcelo Castilho, direto do Rio Centro, onde acontece a Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Marcelo. Carla, além das reuniões preparatórias do chamado Rascunho Zero, acontecem uma série de eventos aqui paralelos à conferência propriamente dita. Para você ter uma ideia, são mais de 600 eventos só no Rio Centro até o dia 22. Isso, eventos programados pela sociedade civil e também pelas delegações participantes aqui da conferência. Um desafio da Rio+20 é traduzir em ações de governo as reivindicações dos participantes da Cúpula dos Povos. O evento, que começa na sexta-feira, promete muita discussão e os expositores têm que se manter atentos para respeitar todas as regras, rígidas regras de preservação do meio ambiente impostas pela ONU. Obrigada, Marcelo. Para comemorar o aniversário de 20 anos do Greenpeace no Brasil, chegou hoje ao Rio uma embarcação totalmente ecológica. São 58 metros de comprimento e 11 de largura. O verde vai além da cor. Significa que a embarcação foi construída para reduzir ao máximo o impacto no meio ambiente. Em cada detalhe, a preocupação com o planeta. O casco tem design inovador. Isso diminui o gasto de combustível e, consequentemente, a emissão de gases poluentes. Do desenho do casco, a posição dos motores, ao tamanho das velas, os motores híbridos, foi o tempo todo pensado na boa utilização e na eficiência energética. Depois de 5 anos de construção, o navio foi inaugurado ano passado. Chegou ao Brasil em março e passeou pelo Rio Amazonas. Depois partiu para a costa brasileira. Passou por Belém, Recife, Salvador. Hoje chegou aqui no Rio de Janeiro e a sua última parada é a cidade de Santos, em São Paulo. O navio deixa o país no dia 24 de junho. Mas quem quiser conhecer de pertinho o Guerreiro do Arco-Íris, como é chamado nesta saudação de boas-vindas em inglês, a visitação está aberta ao público nos dias 16, 17, 21 e 22 de junho, das 10 às 16 horas. Depois do intervalo, o depoimento do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, na CPI do Cachoeira. E será que dá para conciliar crescimento econômico e preservação do planeta?
Acredito que seja, só que vai custar muito caro, né? Porque vai ter que reeducar toda a população mundial, que todo mundo joga o papelzinho da bala, joga a latinha do refrigerante no chão. Ninguém tem esse tipo de educação desde pequenininho, assim. Eu acho que se tiver força e vontade dos dirigentes aí, eu acho que dá. Quarta-feira decisiva no futebol brasileiro. Corinthians e Santos fazem hoje à noite o primeiro jogo pelas semifinais da Libertadores. Amanhã, Boca Juniors e Universidade de Chile jogam a outra semifinal em Buenos Aires. Pela Copa do Brasil, o Grêmio, do técnico Vanderlei Luxemburgo, recebe o Palmeiras, do técnico Luiz Felipe Scolari, na primeira partida pela semifinal da competição. Amanhã, São Paulo e Curitiba fazem a outra semifinal na capital paulista. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, está depondo na CPI do Cachoeira. Mesmo sem aparecer nas ligações da Polícia Federal que investiga o bicheiro, Agnello é acusado de ter relação com um grupo de Carlos Augusto Ramos, que está preso, acusado de corrupção. Vamos até Brasília saber detalhes do depoimento com a repórter Manuela Castro. Boa tarde, Manuela. Olá, uma boa tarde a todos. A sessão da CPI do Cachoeira, que teve início por volta de 10h30 da manhã, já começou com bastante tumulto na porta da sessão. Isso porque vários manifestantes contra e a favor do governador receberam com gritos de protesto. Essa sessão, logo no começo, o governador Agnello fez um longo discurso de defesa. Ele disse que não tem nenhum envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira e também negou o envolvimento e a facilitação dos contratos da empresa Delta, que está sendo investigada pela Polícia Federal por causa de um suposto envolvimento com Carlinhos Cachoeira e que também tem contratos com o Distrito Federal na área de limpeza urbana. Inclusive, neste fim de semana, muitos locais públicos aqui em Brasília, como, por exemplo, o Museu da República, a Biblioteca Nacional, o Museu do Índio, estavam fechados justamente por causa da quebra desses contratos com a empresa Delta e por não terem limpeza. Isso aconteceu aí com a empresa Delta. E o governador fez questão de destacar também que os contratos com a empresa Delta foram assinados em dezembro de 2010, antes da posse dele como governador. Agnello acabou de afirmar que isso tudo está sendo tramado para derrubá-lo do governo. Diz também que o governador do Distrito Federal está sendo perseguido pelo crime organizado e que a presença dele na CPI é resultado de luta política. Neste momento, Agnello está sendo sabatinado, está recebendo as perguntas dos parlamentares. Voltamos ao estúdio, Carla. Obrigada, Manuela. O Pier da Praça Mauá, no centro do Rio, também abre ao público com eventos voltados para Rio+20. Vamos até lá ao vivo com Guilherme Marques. E aí, Guilherme, o que vai acontecer de bom por aí? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Por aqui temos exposições, oficinas interativas, são vários projetos com temas da Rio+20, como geração de energia e preservação do meio ambiente. Um dos eventos aqui é a Feira de Ciências, que reúne trabalhos de jovens de todo o Brasil. O Douglas Falcão, ele é coordenador aqui da feira. Douglas, por que esse foco nos jovens? O grande objetivo é fazer com que esse jovem seja protagonista da solução desses problemas, né? A gente sabe que não adianta simplesmente dizer o que fazer e como fazer se a pessoa não estiver envolvida. Então aqui a palavra de possíveis respostas estão com os jovens. E qual é o horário de funcionamento? Como é que as pessoas podem visitar aqui a feira? Então o espaço está aberto de hoje, de 13 até o dia 22, sempre de 9 às 18 horas e a visitação é gratuita. E o que você acha que essa feira pode contribuir para o futuro, aqui para as discussões da Rio+20? Olha, colocar o jovem como um ator protagonista disso é fundamental. Né? A nossa geração, dos mais velhos, de certa forma, causou um problema e passou uma batata quente para o colo das gerações mais novas. Muito obrigado, Douglas. Nós estivemos por aqui acompanhando a feira e você acompanha agora alguns dos trabalhos desses jovens. Marcos tem 19 anos, ainda está no 4º ano do ensino técnico, mas já tem bagagem. Ele desenvolveu uma forma limpa de geração de energia para veículos. Com o trabalho, foi parar nos Estados Unidos, onde acabou premiado. Eu pego um problema ambiental, que são as garrafas PET, e soluciono outro problema ambiental, que é a utilização dos combustíveis fósseis. Uma vez que eu possa viabilizar a utilização do GNV, né, que polui bem menos, eu posso também viabilizar a utilização do hidrogênio como combustível, uma vez que esse material tem uma alta capacidade de adsorção de gases. Assim como ele, cerca de 80 jovens estão com os trabalhos expostos na Feira de Ciências do Pier Mauá.
Ludmila é mais nova, tem apenas 10 anos, mas também fez a parte dela com ideias para preservar o meio ambiente. Saímos pela rua, pela nossa comunidade, fez uma matéria, aí tiramos umas fotos das ruas, que estava precisando, aí falou, aí mandou uma carta para o prefeito, aí foi lá, ele pedimos para ele melhorar mais a nossa comunidade. Nós temos uma arena de debates que vai estar conectada também com vários países do mundo. Então nós vamos ter jovens brasileiros interagindo com jovens de Moçambique, dos Estados Unidos, da Europa, para poder trocar ideia, trocar experiências e informações sobre os grandes temas que estão aqui na Rio+20. E nós vamos ter também a apresentação de documentos que vão ser feitos por jovens brasileiros, por crianças brasileiras, que vão fazer uma carta da terra e que também nós vamos colocar na internet. E vamos receber também informações, mensagens, sugestões de jovens do mundo inteiro. Se a gente quer melhorar nosso planeta, tem que batalhar por isso. Seminários e exposições vão marcar as atividades no Parque dos Atletas durante a Conferência da ONU. O espaço foi aberto hoje. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do pavilhão brasileiro no Parque dos Atletas. Agora à tarde, ela participa da assinatura de contratos entre o Banco do Brasil e o governo do estado. Fechado por 5 anos para a reforma, o Museu de Arte Naif, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, está de volta ao circuito e a todo vapor em plena Rio+20. E nesse clima, aproveita o momento para abrir as portas para a sustentabilidade. O Museu de Arte Naif conta com 6.000 obras. Considerado o único museu internacional de arte naif no Brasil, tem o maior acervo de arte naif do mundo. São obras do século XV aos dias de hoje. A arte naif vem desde os primórdios da humanidade. É uma maneira própria de expressão. Considerado uma arte autodidata, o pintor naif não frequenta as tradicionais escolas. Ele é livre, chega a ser primitivo. Tem a necessidade de colocar na tela os sentimentos, de contar uma história através da pintura. A preservação do meio ambiente é uma das histórias contadas aqui no museu. É a exposição Naif+20, uma homenagem à Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Os quadros mostram a importância de cuidar da natureza e a ingenuidade da pintura naif revela a ideia de um mundo mais envolvido com as questões ambientais. Obras de artistas brasileiros abordam desde o desmatamento, a morte das baleias, a morte de Chico Mendes, sempre fazendo um alerta à população, até a simples retratação das belezas naturais, como a das telas Tucanos, Araras e Papagaios e Brasil Tropical. Esse é um quadro de 92, né? É o Cristo Ecológico do Zizi Sapateiro, e ele mostra justamente assim esse sofrimento, né? De Jesus com o desmatamento da natureza, com a destruição. Ele, né, mostra que a árvore está sangrando, né? E que a árvore, na verdade, se você está matando a natureza, você está matando toda essa ideia, né, de religiosidade. E ele propõe que, em vez de caçar os animais, a gente use as espingardas para acomodar um arranjo de flores. Ermelinda de Almeida nasceu em Fortaleza, mas vive no Rio há 50 anos. Ela é pintora naif há 2 décadas. Para o museu, criou a obra Plantação de Mandioca. Eu quis mostrar nesse quadro que se pode plantar sem destruir. A artista desenvolve também um trabalho de reciclagem, colaborando ainda mais com o meio ambiente. A lata do leite moça, em vez de eu jogar no lixo, jogar num bueiro, eu reaproveito transformando num porta-copo. O CD que a gente usa e joga fora, eu reaproveito fazendo um material de decoração. A garrafa PET, eu reaproveito fazendo porta-treco para botar moeda, bijuteria, o que você quiser. E, ao mesmo tempo, você transforma em um jarro decorativo. Vamos agora falar com a Thaís Fatioli, do Rio Centro, onde acontece a Rio+20. Qual é a programação para essa tarde e noite aí na conferência? Thaís, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. A TV Brasil vai continuar acompanhando tudo o que acontece aqui na Rio+20. Durante toda a tarde e a noite, faremos flashes ao vivo ao longo da programação aqui do Rio Centro e de outros pontos da cidade. E a programação completa do evento, da conferência, você acompanha logo mais no Repórter Brasil, às 9 da noite, hora de Brasília. E a apresentadora Luciana Barreto vai estar aqui no estúdio da TV Brasil, mostrando tudo, o estúdio que vai ficar aqui montado durante o jornal. E a gente vai continuar preparando tudo para você, mostrando tudo nesse dia ensolarado que faz aqui no Rio Centro. Carla, voltamos com você. Dia bonito, né? Obrigada, Thaís. E você também pode acompanhar tudo sobre a Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável no site da empresa Brasil de Comunicação, dedicado especialmente ao evento. É rio20.ebc.com.br. E o Repórter Rio+20 termina aqui. Outras notícias você vê no Repórter Brasil às 9 da noite, horário de Brasília. Uma boa tarde para você. Até amanhã.